Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa última aula do curso de Física Matemática nesse ano de 2021. Segundo ano da pandemia, terrível, histórica, em que a irresponsabilidade com a ciência matou várias pessoas no Brasil. Então, vamos tentar defender a ciência, valorizar a ciência nesse nosso último esforço aqui. Tá? Desumanidade, né? Falta de respeito à ciência e ao humanismo básico. Tudo que nós devemos combater. Então, vamos lá. Né? Pessoal, nós vimos nas nossas últimas aulas, né, o conceito de transformada de Fourier, que é uma das joias da coroa de uma das grandes conquistas intelectuais da história da humanidade, do ponto de vista da matemática aplicada. Tá? Então, transformadas de Fourier, em particular, servem para nós resolvermos muitos problemas de física, matemática aplicada, engenharia, porque várias equações diferenciais ordinárias e parciais são transformadas em equações algébricas mediante transformadas. Nós já vimos um exemplo disso com uma equação diferencial ordinária na aula passada, certo? E agora nós estamos vendo isso numa equação diferencial parcial. Então, depois disso, nós vamos ver desdobramentos interessantes, conexões da transformada de Fourier com a transformada de Laplace. Mas vamos lá. O fato, pessoal, é que transformadas de Fourier, elas podem ser construídas para afetar apenas uma das várias variáveis de uma função. Então, elas é uma ferramenta útil para resolver também EDPs, e não apenas EDOs. Então, vamos resolver aqui, em geral, a equação unidimensional da difusão ou do calor. São nomes alternativos para essa importantíssima equação da física matemática, né, pessoal? Tipicamente, a sua derivada parcial em relação ao tempo de um campo escalar dinâmico é essencialmente proporcional com alguma constante de proporcionalidade, às vezes poderia ser um tensor num meio complexo, tá? Mas a gente vai fazer a coisa mais simples possível. É essencialmente proporcional ao seu Laplaciano. Então, um certo campo espaço-temporal tem sua derivada parcial de primeira ordem em relação ao tempo, sendo essencialmente proporcional ao seu Laplaciano. Em 1D, nós teremos simplesmente a segunda derivada parcial desse nosso campo em relação a x, a única posição pertinente. Pessoal, a gente está pensando numa função u de xt, e ela vai nos dar ou a temperatura numa barra unidimensional, ou a concentração de algum soluto que nós soltamos ali naquele meio, e, devido aos processos de interação com o fluido, aquele soluto vai se espalhar ao longo da reta real. Muitos desses problemas, né, de calor ou de difusão, são construídos em domínios finitos. Né? Por exemplo, né, distribuição estacionária de calor numa barra finita. A gente usa métodos de série de Fourier. Só que a gente sabe que a transformada de Fourier serve exatamente para nós irmos para domínios ilimitados. Então, nós temos aqui uma idealização de um domínio infinito, toda a reta real. Nós queremos saber se nós começamos a nossa dinâmica com um perfil de temperatura ou concentrações. Ó, começamos, T igual a zero. Perfil espacial dado por uma função arbitrária. Como que essa função u de xt vai mudar a partir desse perfil inicial, que é uma dada função de x, para algum tipo de distribuição ao longo do tempo, quando segue essa dinâmica difusiva. Tudo bem? Então, esse é o nosso problema matemático. Ah, professor, não existe nenhum meio unidimensional infinito. Pessoal, isso aí poderia ser um meio finito, mas você está olhando tempos suficientemente baixos em comparação com as escalas de tempo características do problema, de modo que as condições de contorno não manifestem a sua ação, tá bom? Então, isso aqui é sempre assim que a gente trabalha em física. Tá? Então, qual é o detalhe? Qual foi a frase que eu coloquei aqui para motivar esse exemplo? Transformadas de Fourier podem afetar apenas uma das várias variáveis de uma função. No caso, nós temos u de x e t, e revela-se conveniente considerarmos uma transformada de Fourier apenas em relação à variável espacial,
Por quê, pessoal? Porque nós temos aqui uma condição inicial em que no T de 0, nós temos um perfil inicial de temperatura ou concentração. Vocês vão perceber, vocês poderiam tentar, não seria conveniente, não casaria com essa condição inicial, você tentar aplicar uma transformada de Fourier nos objetos dessa equação, se essa transformada de Fourier nos levasse do tempo para a sua variável de Fourier conjugada. Não seria produtivo. O que é produtivo pela estrutura do problema, que envolve posição, é nós tomarmos uma transformada de Fourier no espaço. Então, nós vamos levar a variável do domínio real x para uma variável k do domínio de Fourier. Tá bom? Então, olha só o que acontece. Se eu teria uma u de xt inicialmente, nós podemos tomar uma transformada de Fourier apenas em relação à variável x. Isso não é derivada parcial, isso indica qual é a variável em relação à qual eu desejo migrar para o mundo de Fourier. Isso vai me levar para uma função útil de kt. Notem que t faz o papel de um parâmetro. Então, você poderia imaginar que para ter fixado, a sua função dependia só de x, você vai para a transformada de Fourier, que depende de k. A definição, pessoal, é a definição usual. Façamos uma transformada de Fourier com núcleo de Fourier, me levando da variável real x para a variável de Fourier k, integrei em x, e eu posso encarar essa dependência em t da minha função como um parâmetro. O resultado desse processo será uma função de k, porque eu integrei em x, uma função de k, e de t. Claro, útil de kt. Então, vamos aplicar o operador Fourier na variável x a ambos os lados dessa equação. E, posteriormente, nós vamos fazer isso nos dois lados dessa condição inicial também. Nós vamos começar com a nossa equação de difusão. Olha só. Está aqui a nossa equação, escrita numa forma ligeiramente mais compacta. Fourier na variável x. Na variável t eu não faço nada. Isso aqui era uma função u de xt que eu derivei parcialmente em relação a t. Tudo bem, a derivada parcial em relação a t continua valendo. Só que agora não é mais uma função de xt, é uma função de k e t, porque eu transformei em relação a x. Vocês poderiam imaginar que esse lado esquerdo e esse lado direito teriam sido multiplicados por e a menos ikx. Nós teríamos integrado em x ambos os lados. Isso aqui, simbolicamente, eu quero dizer que eu apliquei a transformada de Fourier na variável x. Então, agora eu tenho aqui a derivada parcial da minha função útil de kt, em relação a t, evidentemente. Só que cada derivada parcial em relação a x, nós vimos uma propriedade fundamental da Fourier, é porque você tem fatores multiplicativos que na nossa convenção, cada derivada é mais ik. Como aqui são duas derivadas parciais, você tem ik ao quadrado, é um fator ik vezes a transformada da função original. Tá bom? Então, aplicou Fourier na segunda derivada em relação a x, vem dois fatores ik. Tá bom? Aqui a álgebra é muito simples, evidentemente aparece aqui menos alfa k ao quadrado vezes útil. Pessoal, olha só que coisa curiosa. K é uma variável nossa, da função útil. Útil depende de kt. Só que esse k eu posso tratar como uma constante em relação ao tempo. E aqui, estão vendo essa derivada parcial em relação ao tempo? É isso que eu estou querendo dizer. O k não depende do tempo. As duas variáveis independentes são k e t. Temos diversas situações em física e matemática aplicada em que nós temos EDPs com essa estrutura, que, na verdade, por isso aqui não depender de uma das variáveis, é como se tivéssemos uma EDO no tempo. Nós podemos considerar que o k é um parâmetro fixo, fazendo a integração apenas no tempo. Ó, quem é a função cuja derivada em relação ao tempo é proporcional a ela mesma? Exponencial, né, galera? E qual é a exponencial? Tem que ser uma exponencial que derivada faça tombar menos alfa k ao quadrado. Derivada em relação a t, né? Então tá aqui, ó. É por causa desse menos alfa k ao quadrado aqui que eu sei que eu tenho exponencial desse mesmo fator vezes o tempo. Porque derivada dessa expressão em relação ao tempo
vai tombar o menos alfa k ao quadrado. Nós sabemos que aparecem constantes multiplicativas quando aparecem essas exponenciais. Essa constante que aparece aqui calha de ser o valor útil de K0. Verifiquem, é só jogar t igual a 0 aqui, essa exponencial dá 1, e claro que fiz t igual a 0, eu preciso que a constante que apareceria aqui seja útil de K0. Isso é interessantíssimo, porque faz uma conexão com a condição inicial. Então, guardemos esse resultado, porque a gente sabe que na condição inicial, nós tínhamos um certo perfil de temperaturas ou concentrações arbitrário, mas nós temos igualdade de duas funções de x, podemos Fourier transformar em relação a x em ambos os lados. Desse lado aqui teremos útil de K0, o parâmetro t estava fixado em 0, mas a variável x vai para a variável de Fourier k. F de x é transformada para a função transformada f til de k, qualquer que fosse a função arbitrária para a nossa condição inicial. Então, nós percebemos que esse objeto é exatamente a transformada da condição inicial, que é o cara que vai aparecer aqui. Então, a gente pode simplesmente pegar isso aqui e jogar aqui. Era arbitrário e agora a gente conectou com uma condição inicial dada no nosso enunciado, que faz parte da formulação do nosso problema. Então, nossa transformada da solução da nossa equação de difusão ao calor que nós queremos conhecer será dada pela transformada de Fourier de um perfil arbitrário. Se você me desse a forma do perfil, eu poderia calcular a transformada de Fourier dele, vezes essa exponencial aqui. Ora, mas nós vimos que algo fundamental para a nossa aplicação de métodos de Fourier é o lindíssimo teorema de convolução. Notem que nós estamos vendo aqui explicitamente, mais uma vez, que uma função cuja a transformada de uma função que nós desejamos obter será o produto de duas transformadas. Pessoal, apesar dessa dependência em t aqui, como eu disse, aqui t faz o papel de um parâmetro, na verdade a gente estava mudando de x para k, né? Então, apesar de ter esse t aqui, claro, depende de t também, mas permitam-me formalmente escrever isso aqui como um g til de k. Porque eu vou querer achar uma função g, que vai depender do parâmetro t também, mas quando eu transformar em relação à variável x, vai me dar isso aqui. Por quê? Porque se eu identificar quem é essa g, para uma f arbitrária, eu vou ter um produto no mundo de Fourier, no mundo transformado. Então, eu sei que a minha solução no mundo real será a convolução das funções f e g. Eu tenho aqui f til e g til. Mas eu sei que eu terei como solução a convolução de f e g. Então, vamos olhar essa g. Essa g foi um dos exemplos que a gente resolveu, pessoal. É um exemplo tão importante em física e matemática aplicada que às vezes a gente acaba até memorizando, certo? Mas o fato é que vocês têm aí nas notas de aula de aulas anteriores, nós vimos que a transformada de Fourier de uma gaussiana generalizada desse jeito. Eu escrevi desse jeito porque eu disse que isso aqui é muito comum em probabilidade. Isso é uma importante forma de uma gaussiana generalizada, né? Nós calculamos, estão ali nas aulas passadas, que isso é um certo fator constante vezes uma exponencial também gaussiana, embora o seu expoente tenha um termo linear na sua variável e não apenas quadrático, em comparação com o que acontecia no mundo inicial, certo? No mundo real, pré-Fourier. Bom? Ótimo. Então, isso aqui nós sabemos. Eu estou recuperando um resultado de aula anterior. O que eu quero fazer é como que eu ajusto constantes mi e sigma ao quadrado, e talvez multiplicar e dividir por uma constante, para que eu ache a função g cuja transformada seja essa exponencial aqui. Então, eu quero casar isso aqui com esse meu destino. Tá bom? É fácil vocês verem que basta fazer mi igual a 0. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, eu não tenho termo linear em k aqui, então eu vou fazer mi igual a 0.
Vou dizer que o sigma ao quadrado sobre 2 vale a alfa t. O t, eu sei que ele é uma variável, mas aqui ele está congelado como um parâmetro para mim. Se eu fizer isso, aqui eu vou ter sigma ao quadrado valendo 2 alfa t. Se eu colocar sigma ao quadrado 2 alfa t, 2 por 2 vai ficar menos alfa t k ao quadrado. Que é exatamente o que eu quero. Então, como eu disse, faço μ igual a zero, nessa expressão aqui acima, faço sigma ao quadrado igual a 2 alfa t, vai ter um fator intruso aqui, mas é uma constante, a gente pode jogar ele para dentro da Fourier pela linearidade. Então, é fácil ver que transformada de Fourier em relação a x desta função aqui, é isso aqui que surge. Se aqui você fizer o sigma ao quadrado valer 2 alfa t, ó, 2 alfa t vezes 2, 4 alfa t nesse denominador do argumento da exponencial. Por isso que gerou isso aqui. O raiz de 2π sigma ao quadrado multiplicativo, a gente passou para o outro lado. É só ajeitar as coisas, tá, pessoal? É fácil combinar aquilo ali para perceber que essa é uma função g de x, embora sim o t esteja perdido ali, que vai ter como transformada exatamente uma das parcelas daquele nosso produto. Então, nós achamos a função g. Se g tilde k é essa aqui, a g de x que leva a essa transformada é essa aqui. Então, agora a gente invoca o nosso lindíssimo teorema de convolução, em que a nossa função u de xt será dada pela convolução. Lembra que é aquela superposição de argumentos complementares das funções f e g, aqui é no mundo real. São as f e g que tem como transformadas f til e g til, respectivamente. Um pequeno abuso de linguagem, normalmente aqui é um u de x, né? Mas tem esse nosso t perdido lá. O t está perdido em algum lugar dessa nossa g, porque essa nossa g depende desse t perdido aqui. Bom, mas vale o teorema de convolução na relação à variável x. E a nossa resposta é: qualquer que seja o perfil inicial de temperaturas ou concentrações, não interessa o contexto físico específico em que eu estou estudando essa minha EDP, a minha solução geral é dada pela integral de um tipo de um propagador de evolução temporal difusivo multiplicando aquela função. Pessoal, isso aqui é uma função de Green. Vocês se lembram que às vezes a gente pode ter soluções particulares de EDOs ou EDPs dadas por uma função de Green, agindo como um núcleo de integração, multiplicando um forçamento qualquer. Aqui não é exatamente um forçamento, era a condição inicial, mas é a mesma estrutura, como se fosse um forçamento de uma EDO. Esse termo aqui, essa gaussiana, com variância crescente de forma linear no tempo, é a assinatura do que a gente chama de difusão normal. É um tipo de limite de um random walk discreto quando você passa para o contínuo. A gente chama isso aqui de núcleo de calor. Como eu disse, é um tipo de função de Green, mas para EDPs. Mas vocês não precisavam saber de nenhum desses comentários que eu estou falando, porque a gente está vendo esse resultado emergir por convolução. Poderoso teorema de convolução. Essa integral não tem como ser realizada, porque a gente não está dizendo exatamente qual é a condição de contorno. Agora, notem que essa filosofia de você ter uma função de duas variáveis, mas, às vezes, poder fazer Fourier de uma variável ou de outra, depende da estrutura do problema. Essa é uma arte que só é dominada quando você estuda muitos exemplos, certo? Expande vastamente o nosso escopo de aplicação da transformada de Fourier. Tá? Então, vocês viram um exemplo para EDO na aula passada e um exemplo para uma EDP clássica aqui. Sigo? Ou querem fazer perguntas? Pessoal, o teorema de convolução é lindíssimo, certo? Formalmente, ele nos dá soluções diversas, né? Problemas complicadíssimos. Ô, Léo. Pois não. Eu fiz essa junto aqui e eu esqueci da convolução. Certo. Tá dando eco aqui ou só para mim? Não, tá tranquilo. Ah, beleza. Aí,
Aí eu fico com a U de xt uma transformada inversa em K, né? E aí, para mim garantir que esses resultados são iguais, eu poderia simplesmente tomar a f tilde de K e colocar aquela integral em dx ali e usar aquela fórmula delta de Dirac, ou misturar essas coisas nesse ponto? É o Rafael que está falando? Isso. Fala, Rafa. Ó, me localiza aqui nas notas de aula se você quer comentar alguma coisa diferente. Você quer que eu olhe para quê? Para eu poder entender melhor a sua pergunta. Diz aí. Ah, tá. Acho que eu me expressei mal. Em vez de eu... A hora que eu encontrei o de KT, a util, a transformada geral zona. Né? Nesse formato aqui. Isso. Em vez de usar convolução, eu simplesmente tomei a transformada inversa. Que aí eu fico com a integral em K, com uma exponencial de IKx em dk. Certo? Certo. Se você fosse diretamente tomar a transformada de Fourier inversa para ir de K para X, você teria 1 sobre 2π, integral em dk, e apareceria o núcleo de Fourier e a mais IKx. É isso que você está dizendo? Isso. Tá, e aí? Aí isso está certo também. Para mim casar os resultados, eu só teria que colocar a forma explícita dessa f tilde K. Sim, em princípio funcionaria. Sim, se você soubesse a forma explícita, porque note que a f tilde K, evidentemente, depende de K. Esse cara depende de K. E o núcleo de Fourier que você estaria colocando ali para fazer a inversão... Agora eu entendi o que você quis dizer com esqueci a convolução, né? Como se você não quisesse usar a convolução. Tudo bem. Então, é 1 sobre 2π, integral em K, desse objeto multiplicado por E a mais IKx. Antes de mais nada, eu percebi que você entendeu isso, tá? Não dá para fazer integral, porque esse f tilde é f tilde de K. Se você não souber quem é a forma funcional desse f tilde, como é que você vai integrar em K? Certo? Sim. Mas sim, se você tivesse uma forma que é efetivamente conhecida, sei lá, exponencial, lorentziana, sei lá o que fosse, você ia pegar essa forma analítica, vezes o E a mais IKx, e ia integrar em K, tá bom? Só que, ó, isso seria força bruta. Isso seria força bruta. Porque essa F é arbitrária, né? E esse cara é um cara conhecido. Então, o teorema de convolução já te dá isso de graça, certo, Rafa? Tá, não é um preciosismo. Porque qualquer que seja a forma f tilde K, ao invés de uma integral em K, você já pode usar o teorema de convolução para já estar direto como uma integral no domínio real. Sem mais nada complexo, certo? Sim, Léo, agora que eu enxerguei. Tá? Eu te diria o seguinte, eu não imagino como que essa integral aqui poderia ser mais difícil para uma f qualquer, como que ela poderia ser mais difícil do que a integral que surgiria para uma f tilde arbitrária, entende? Em termos de cálculo, então... Enxergou que é um produto no mundo de Fourier, você sabe, é um teorema, você sabe que você vai ter uma integral de convolução no mundo real. Tá? Beleza. E note que a F-til não é o seu conhecimento primário quando o problema é posto. Quando o problema é posto para você, o que você sabe é F. Concorda comigo? Sim, eu teria que fazer mais uma integral para depois voltar ainda. Exato. Você teria que fazer o cálculo da transformada de Fourier da F para F-til, para depois fazer outra integral, entende? E já está aqui, ó. A fórmula está pronta, esperando só ser alimentada pela tua F. Eu diria que, repara, pode ser que você possa ter algo muito fácil, mas eu diria que você não tem ganhos fugindo da convolução. Tá? Beleza. Ficou claro? Ficou claro. O poder do negócio, como ele já vai direto para você, para a solução que você quer, já de volta do mundo transformado? Sim, ele já pula um monte de etapa, já garante. Ó, e eu conheço, galera, um monte de livros de eletromagnetismo, de quântica, que resolvem problemas complicados de física, fazendo contas malucas no mundo de Fourier, para fazer uma volta de Fourier, de um bicho que é produto de duas funções de Fourier mais simples. Eu sou capaz de apresentar para vocês páginas e páginas de cálculos em livros de física evitáveis, de cálculos evitáveis.
Porque a partir do momento do objeto que você quer inverter está na forma produto, você sabe que vai valer uma convolução. Não é, né, saber carregar muito peso quando você não precisa carregar muito peso, não é um poder. Certo? Faz sentido? Tudo bem? Vocês continuam me ouvindo, pessoal? Sim, Léo, dá para ouvir sim. Beleza. Sigo ou algum comentário nessa solução de EDP, pessoal? Então, vou seguir. Pessoal, eu vou mencionar aqui até um pouco mais do que eu precisaria, porque eu lembro de comentários em aulas passadas, né? Que algumas pessoas fizeram cursos de física e matemática mais básicos num ano, outros fizeram em outro ano, com outro professor. Então, teve gente que não viu transformada de Laplace direito. Então, evidentemente, eu não tenho como suprir completamente essa lacuna aqui, mas eu falei um pouquinho mais do que eu precisaria, só para que quem não tenha visto não fique completamente perdido. Pessoal, transformada de Laplace é um tipo de transformada em que, se você tiver uma função dominável por alguma exponencial, o que é dominável? Pessoal, imagina que você tem uma função que, pelo menos no regime, em um regime assintótico, de argumentos grandes o suficientes, ela seja dominada por alguma exponencial de alguma constante. Você tem uma função cujo módulo não crescerá mais fortemente do que qualquer exponencial. Esse alfa é um algo arbitrário. Então, a gente chama essas funções domináveis por alguma exponencial como funções de ordem exponencial. Tá bom? Então, funções de 0 a infinito no domínio de ordem exponencial admitem o que a gente chama de transformada de Laplace. Vocês não precisam prestar muita atenção nas condições matemáticas que eu coloquei ali. É fácil perceber que, se a sua função para t grande crescesse mais rapidamente do que qualquer exponencial para qualquer escolha desse S matador, a integral não iria convergir, tá certo? Então, essa é a classe natural de funções transformáveis à la Laplace, são funções de ordem exponencial. Quando isso acontece, a gente promove uma integração desse termo, da sua função, por um núcleo de suavização exponencial, que carrega um parâmetro que faz o papel da nossa variável de Laplace. T é um índice mudo aqui, certo? Nós teremos uma dependência funcional em S. A forma funcional que sobra aqui é chamada transformada de Laplace da função fzinho. Pessoal, essa notação não é universal, esse F chapéu. Assim como o meu F tio não é universal para transformada de Fourier, tá? Isso varia demais, assim, de livro para livro. Mas para nós aqui ela vai ser a minha Laplace. Tá? O que a gente exige, então? Que seja de ordem exponencial. A gente acaba exigindo um pouco mais, né? Que a F seja contínua por partes. Um detalhe que nem sempre os livros de física falam, pessoal, é o seguinte: essa sua função de S, essa sua transformada, não necessariamente ela é definida para qualquer valor de S. Por exemplo, eu posso calcular a transformada de Laplace de alguma exponencial crescente, exponencial de 3t. Eu posso calcular. Só que para que a exponencial de 3t seja dominada e essa integral convirja, o S deveria ser maior do que 3. Essa minha tendência de crescer deveria combater a tendência de crescer que eu poderia ter aqui. Então, note, uma eventual exponencial de 3t, ela é de ordem exponencial. Por exemplo, ela é dominada por exponencial de 4t. Só que isso delimita os valores da minha variável de Laplace. Tá bom? Então, sempre, tipicamente, a gente vai ter que dizer que a nossa variável de Laplace vai ser maior do que um certo valor real, de modo que você tenha força para dominar quaisquer selvagerias dentro da tua F. Eu coloco aqui formalmente qual é o valor mínimo acima do qual a sua variável de Laplace deve se posicionar.
Aqui você tem um alfa zero, que é o menor alfa, tal que a sua função seja limitada exponencialmente. Quem quiser olhar com cuidado, pessoal, ínfimo, vocês, eu imagino que vocês conheçam, né? É uma generalização da ideia de mínimo. Um matemático não pode me ouvir aqui, eu nunca vou dizer que é a mesma coisa, porque não é, tá? Mas a ideia de um ínfimo tem a ver com a ideia de um mínimo, certo? Então, seria assim, desde que você tenha a sua variável de Laplace suficientemente grande para que a sua função seja dominada, isso aqui vai funcionar. Então, vamos lá. O que eu ia falar aqui, como um comentário, né? Não é um tratado sobre transformada de Laplace, mas eu quis mencionar aqui que a transformada de Laplace de derivadas tem um comportamento parecido com a de Fourier, no sentido de algebrizar relações diferenciais. O que eu quero dizer com isso? Se eu conheço a transformada de Fourier de uma função f, que é a minha função f, chapéu, e ela vai ter algo a ver com a transformada de Laplace da derivada da minha f original. Tá bom? Então, você aplica a definição de Laplace e uma integração por partes aqui mostra que a transformada de Laplace de uma derivada incorpora o valor inicial da sua função em zero e aparece a transformada da função original e não da derivada. O que aparece é um fator multiplicativo em S. É isso que eu estou chamando de algebrizar uma relação diferencial. Não aparece derivada na transformada da derivada. Tá? Se você fizesse a mesma coisa, integração por partes com a derivada segunda, aparecem até essas duas condições iniciais, na função e na sua primeira derivada. Mas, novamente, está algebrizado. Apareceu um fator multiplicativo não constante, S quadrado, só que você tem a transformada da f original, e não da sua segunda derivada. E a Fourier tinha tido algo parecido com aqueles fatores mais IK, certo? Para cada derivada. Só que lá não apareciam condições iniciais, porque na Fourier eu sempre ia para o menos infinito, para o mais infinito, e eu imaginava que tudo se anulava. Só que Laplace eu vou de zero a infinito. Então, eu não preciso necessariamente me anular. Então, eu lembro de uma condição de borda aqui. Só que a gente interpreta isso não como espaço, a gente interpreta isso como tempo, condições iniciais. Então, isso faz, pessoal, que a transformada de Laplace seja uma ferramenta muito útil quando a gente quer resolver problemas de valor inicial. Enquanto a Fourier, majoritariamente, para EDOs e EDPs, está aplicada para domínios espaciais ilimitados dos dois lados, né? Problemas de valores de contorno em domínios ilimitados, né? A Laplace é boa para problemas de valor inicial. Ou para problemas, pessoal, de valores de contorno em domínios semi-infinitos. Eu poderia ter uma barra semi-infinita, finita de um lado e infinita do outro. Isso tem a ver com o zero a infinito da Laplace. Aí, né, mesmo não sendo tempo, virando espaço, a Laplace seria a ferramenta adequada. Tá? Então, tem essa pequena diferença, que Laplace pega condições iniciais, as transformadas das derivadas, certo? Isso é diferente da Fourier, mas ela é muito parecida com a Fourier no sentido de transformar relações diferenciais em relações algébricas. Além disso, pessoal, tem um teorema de convolução em Laplace. Tá? A gente vai definir uma operação convolução e a transformada de Laplace dessa convolução será o produto das transformadas de Laplace. Igualzinho Fourier. O único detalhe é que aqui na convolução, no caso de Fourier, a gente definiu a convolução indo de menos infinito a mais infinito. Mas, como a gente está trabalhando com Laplace, essa integral fica só de 0 a t. Você poderia até imaginar que isso aqui iria de menos infinito a mais infinito, com a f e a g se anulando para t negativo, porque as nossas funções de Laplace só estão de 0 a t. Então, o que seria menos infinito e mais infinito para Fourier vira um intervalo compacto aqui, finito, de 0 a t, nessa integração. Mas fora isso, ó, mesma estrutura de convolução.
Tá? E se você aplicar a transformada de Laplace a esta função de t, pessoal, notem que o t aparece aqui e aqui, tá? Isso é uma diferença em relação à convolução de Fourier. Na convolução de Fourier, a sua nova variável da função convolução estava só aqui. Agora, na Laplace, ela está aqui também. Mas, tudo bem. Se eu calcular a transformada de Laplace dessa função de t, eu vou multiplicar tudo por e a menos st, integrar em t de 0 a infinito. Vai ter uma integral dupla. Se você inverter a ordem dessa integral dupla, certo? Você demonstra o teorema de convolução. Vai ficar aí como um mini desafio para vocês. Aplique a definição, que é uma integral de Laplace, nessa função que já é uma integral, tem uma integral dupla, inverteu, você prova a validade desse teorema de convolução. Por que eu mencionei en passant, certo? Esses aspectos da transformada de Laplace. Olha só, pessoal. Transformadas de derivadas, relações algébricas. Condições iniciais. Pronto. Você vai resolver EDOs e EDPs de problemas de valor inicial usando a transformada de Laplace. Basta que o seu domínio seja semi-infinito, de 0 a mais infinito, e não de menos infinito a mais infinito. Mas é mais do que isso, né? Poxa, até o teorema de convolução é muito parecido, né? Pessoal, essas semelhanças tornam-se evidentes, entre aspas, tá? Vocês vão ver que tem umas sutilezas aqui. Quando a gente descobre, quando a gente aprende que, de verdade, a transformada de Laplace, pessoal, ela não precisava ter como variável um S real. Vocês viram que a nossa variável de Laplace ali, usei a letra S, e sempre eu estava pensando naquilo como algo real. É assim que a gente estuda Laplace num primeiro momento. Só que, em geral, pessoal, nós temos uma transformada bem definida se nós pensarmos em termos de um parâmetro complexo Z. Quando eu estiver pensando explicitamente, eu sei que é só a letra, tá? Mas eu vou falar f tilde Z, como uma integral de 0 a infinito, e a menos zt, f de t dt. Então, eu vou pensar nesse cara não mais como aquele meu S real, mas sim como um parâmetro complexo. Eu teria uma função de Z. É possível provar que essa função, pessoal, é analítica, no sentido complexo, como nós estudamos agora, né, em aulas anteriores. Certo? O que a gente vai exigir? Nós vamos ter condições de existência parecidas com o que a gente tinha para o caso real. Notem, pessoal, notem que se esse meu Z virou complexo, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária, I vezes alguma coisa T, vai ser oscilatória, não é ela que mata ou não. O que vai decidir para a gente se essa integral vai existir ou não, para que essa função f chapéu seja analítica ou não, será a parte real do Z. E a gente vai ver que o que a gente tem que exigir é que a parte real do Z faz o papel daquele S, desde que seja suficientemente grande para dar uma exponencial que decaia e dome eventuais selvagerias da sua f. Isso que vai existir, e aí a gente consegue provar, né, com um pouco de análise matemática, que existindo essa dependência em Z será uma dependência de uma função analítica. E aí ganha propriedades fantásticas, né? Essas funções analíticas. Então, eu relato aqui para vocês, demonstra-se que se essa nossa f, chapéu, essa Laplace estendida no sentido complexo, for construída de forma consistente, eu comento aqui, isso ocorre quando a parte real de Z, vamos dizer agora esse gama foi o que eu chamei de S antes, tá, pessoal? Se você quiser pensar assim. Isso vai acontecer desde que essa parte real seja suficientemente grande para que a sua função seja integrável. Aqui, de novo, eu coloquei um pouquinho de formalidade, o que significa essa abscissa de convergência, né? A parte real do meu cara complexo tem que ser grande para dar uma exponencial que mate, mas é mais fácil para a maioria de vocês olhar o que eu vou colocar aqui embaixo. Olha só. Na prática, meu F chapéu de um Z, eu disse que eu vou representar o meu Z como gama mais I ômega. Professor, por que você não chamou o seu Z de X mais I, Y, ou alguma outra coisa mais familiar?
Por quê, pessoal? Eu quero fazer a notação ficar bem parecida com o que a gente define na transformada de Fourier, que eu estou querendo conectar a Laplace com a Fourier. Eu gosto de combinar a letra grega ômega como sendo a variável de Fourier do tempo físico, tá? E também em física, a gente gosta de chamar constantes de dissipação de gama, para que a gente tenha fatores exponencial de menos gama minúsculo t. Então, nesse momento, ao invés de chamar de x mais y, eu quis dizer que o meu z seria um gama mais i ômega. Vocês vão ver que a conexão com a Fourier vai ficar melhor. Então, essa minha transformada é F-chapéu de z, integral de 0 a infinito da minha função exponencial de menos zt. Olha só o que eu quis dizer ali antes, que a parte real do meu z é quem pode me dar um decaimento, que é o que garante se a integral vai convergir ou não. Só que o fato de eu ter chamado a parte imaginária de ômega faz com que surja aqui para mim uma exponencial de menos i ômega t. Eu coloco aqui. E além disso, pessoal, a gente sabe que em Laplace nós estamos pegando funções só de 0 a infinito. Só que isso é meio estranho, né? Porque, por exemplo, eu posso calcular a transformada de Laplace do cosseno. Aí eu integro de 0 a infinito. Só que o cosseno vale. É uma função bem definida de menos infinito a zero. Então, na verdade, a gente só faz Laplace de funções que até poderiam valer em toda a reta real, mas que a gente truncou para dizer que elas são zero do menos infinito até o zero. Então, olha só a brincadeirinha que eu vou fazer. Essa é a minha transformada de Laplace, integral de 0 a infinito, de exponencial de menos zt, vezes a f. Na verdade, pessoal, ela é uma integral de menos infinito a mais infinito, de uma função de Heaviside, que anula tudo do menos infinito até o zero. Tá bom, mas se eu pus a Heaviside aqui, então agora formalmente eu posso colocar de menos infinito a mais infinito. Então a Heaviside serviu para poder mudar esse limite de integração para esse. O E a menos gama t, que decai, está aqui. O E a menos I ômega t da parte imaginária, eu ponho aqui fora. A F que eu quero transformar, eu coloco aqui. Só que aí note agora que essa minha F até poderia estar valendo na reta real toda. Ela se anular na reta real negativa é feita pela Heaviside. Então, pessoal, isso aqui é um novo integrando efetivo. Que eu estou integrando com o núcleo de integração E a menos I ômega t, dt, em toda a reta real do tempo. Ora, bolas! Isso é minha transformada de Fourier. Isso é a transformada de Fourier desta função entre colchetes. É a transformada de Fourier de uma função, que é a minha função original que eu queria fazer Laplace. Mas eu a faço decair e eu a trunco para que ela só não seja nula na reta positiva. A transformada de Laplace vista como complexa, como função de um parâmetro complexo, não aquela nossa original, mas se eu estendo para ter não apenas aquela parte real, mas também uma parte imaginária, aí ela pode ser vista como uma transformada de Fourier desta função. Ok? Essa é a sutileza. Transformada de Laplace de F não é transformada de Fourier da F. Ela é transformada de Fourier da F, atenuada e truncada. Essa aqui é uma relação precisa e bem posta. Ótimo. Sabe por que é ótimo? Porque inverter Fourier é trivial, é direto. As fórmulas de inversão são fáceis para Fourier. Então, nós podemos dizer, pela inversão de Fourier, que esse argumento aqui dentro, ele veio aqui para o lado esquerdo, ele é Fourier a menos 1 dessa Laplace. Esta função aqui dentro, ela é
Fourier a menos 1 dessa Laplace. Tá aqui. Fourier a menos 1 dessa Laplace. Espera aí. Mas eu tenho uma fórmula para Fourier menos 1. Fourier inversa. Eu vejo isso aqui como uma função de ômega. Eu vejo isso aqui como uma função de ômega, tá certo? Tem 1 sobre 2π. Integral na variável de Fourier. Núcleo de Fourier com o sinal adequado à minha ida. O sinal oposto. Certo? Eu integrava no real, aqui eu estou voltando, integro na variável de Fourier. De quem? Da função dada. Espera aí, então, guarda aqui, vamos pôr um implica aqui. Por quê? Porque eu quero pegar essa exponencial e quero jogar para o outro lado. Ela vai passar como E a mais gama T. Veio parar aqui. Ela pôde entrar na integral porque ela não depende de ômega. Tá bom? Então, só a Heaviside vezes a minha função, que afinal de contas foi a função cuja Laplace eu queria transformar para começo de conversa, ela é 1 sobre 2π, integral, esse F chapéu, de algo, e eu reconstituí esse algo aqui, quando eu trouxe aquela exponencial, era negativa e passou positiva para o outro lado. Pessoal, isso aqui é uma integração em algum plano complexo. No plano complexo Z, mas que ao invés de pôr x e y, eu pus gama e ômega, certo? Vamos fazer um desenho aqui. Olha só, aqui eu estou variando só na variável real ômega. O caminho é complexo, mas eu estou variando só a parte imaginária ômega, d ômega. A parte imaginária é real, né, pessoal? É só multiplicada por i que ela vai constituir esse cara. Mas a gente chama de parte imaginária o cara que multiplica aí. Então, peraí. O gama é constante, então? Pessoal, esse gama, para começo de conversa, ele é praticamente arbitrário, tá? Ele é um cara, desde que você esteja numa região de convergência, vocês vão ver que ele vai sumir do resultado final. Por mais maluco que isso possa parecer. Então, olha só. A gente vai fazer uma mudança de variável, que é chamar gama mais i ômega de z. Era o que a gente já tinha feito, né? Só que o nosso incremento dz, ele vai ser só i de ômega. Porque o gama faz o papel de uma constante. Uma constante quase qualquer. Ela só precisa ser grande o suficiente para conseguir suavizar eventuais loucuras da nossa f, para que a transformada de Laplace pudesse ter existido. Então, na prática, você tem aqui um posicionamento mínimo e qualquer gama aqui, que é uma parte real constante, seria possível. Esse gama fica constante e à medida que o ômega varia em valores reais, o caminho gama mais i ômega descreve uma reta vertical nesse meu plano complexo gama W. Olha o W variando do menos infinito até o mais infinito. Essa integral que a gente está fazendo é nesse caminho, é nesse contorno em verde aqui, complexo. Tudo bem? Antes de eu fazer a minha mudança de variável de verdade para o Z, eu só acho didático, me digam se eu estou certo ou se eu estou errado, fazer só a seguinte construção. Espera aí, antes da gente mudar a variável, essa minha integral de menos infinito a mais infinito é um limite de R, tornando-se arbitrariamente grande, da integral de menos R a mais R, que seriam amplitudes. R seria uma amplitude desse meu valor de ômega. Então eu só escrevi essa integral aqui como esse limite. Por quê? Porque eu acho, posso estar enganado, que os alunos consideram a mudança de variável um pouco mais limpa, feita aqui, sem ver esses infinitos. Me digam se eu estava enganado ou não. Olha só. Variar esse dw, na verdade, significa variar esse número complexo aqui, desde partes reais arbitrariamente, né, partes reais fixadas, mas com partes imaginárias
arbitrariamente negativas, menos R, vai subindo, subindo, como eu disse, eu já tinha dito, eu caminho ao longo desse contorno aqui em verde. Então, eu chamo essa variável aqui de Z. A mesma variável aparece aqui, Z. Como o gama ficou constante, o meu DW é DZ por I. E eu vou estar dizendo que agora eu vou estar olhando não só o gama puramente, não só o ômega puramente, mas eu estou olhando o ponto no plano complexo. Eu vou estar indo de valores de parte real gama, parte imaginária menos IR, até com a mesma parte real, mas com partes imaginárias que vão se tornar cada vez maiores. Formalmente, pessoal, eu pus esse limite, ó, eu nem precisava ter escrito esse limite, eu podia ter escrito esse último passo direto. Mas, como eu disse, eu acho que os alunos se sentem mais seguros vendo essa mudança de variável aqui, sem ter infinito na história, do que nessa última expressão. Mas, formalmente, todos os textos, mesmo matemáticos, escrevem essa fórmula aqui por fim. A gente escreve simbolicamente gama menos infinito. Eu sei que I vezes infinito não faz sentido, mas os livros escrevem gama menos infinito, gama mais infinito, porque é para sugerir que você manteve a parte real constante e foi variando a parte imaginária desses seus pontos Z. Tudo bem? Esse I aqui embaixo veio para cá. A gente chama isso aqui, pessoal, de fórmula de inversão de Mellin. Fórmula da inversão de uma transformada. Olha só, a gente faz uma integral da nossa transformada de Laplace, que nós queremos inverter. Ela é multiplicada por E a mais ET. E se nós fizermos essa integral nesse contorno, certo? Nós vamos reconstituir quem? Quem que é o nosso lado esquerdo que está esperando essa brincadeira? A nossa função truncada para só valer na reta positiva. É a nossa original, cuja Laplace nós tínhamos calculado. A Laplace dessa f, que está definida só na reta real positiva, é f chapéu. Eu vou pegar f chapéu, vou multiplicar por E a mais ET e vou fazer essa integral complexa. Bom, pessoal, não se assustem com isso, porque a gente tem uma fórmula operacional para isso muito mais simples do que parece. Deixa eu só falar algo aqui, agora que a gente fez esse limite do R indo para infinito de novo, o que é o nosso contorno de integração? Sabe por quê? Por mais que formalmente isso aqui faça sentido, que seria uma linha infinita, esse meu contorno, a gente sabe que a gente adora fazer contornos fechados, porque a gente pode aplicar teorema de resíduos. Pessoal, vocês já viram várias integrações complexas em que a gente tem um semicírculo crescendo para o semiplano complexo superior. Pessoal, quando a gente quer inverter Laplace, a gente considera semicírculos que crescem para a esquerda e não necessariamente estão alinhadas no eixo. A ideia é que você vai ter as singularidades da sua transformada de Laplace e todas elas precisam estar à esquerda de alguma vertical que você vai considerar. E aquela história de fazer o R indo para o infinito, a gente pode imaginar que esse nosso semicírculo tornaria-se tão grande quanto fosse necessário para englobar todas as suas singularidades. Tudo isso é para dizer que, num processo limite, nós poderemos usar o teorema de resíduos e nós vamos chegar em algo muito mais simples do que isso. Então, agora eu não estou apenas com aquela vertical, não é só aquela vertical. A gente percebe que se as singularidades da nossa transformada de Laplace estiverem contidas em algum compacto, vai ter algum raio suficientemente grande em que, mais do que aquela vertical, a gente vai poder imaginar que a nossa função se anula eventualmente num processo limite. A gente vai poder pensar num contorno fechado aqui, que a gente costuma chamar de contorno de Bromwich. Quando você não fecha isso aqui, é essencialmente a mesma coisa, tá? Tem gente que chama isso aqui de linha de Bromwich. Mas eu costumo falar contorno de Bromwich,
ok? É esse tipo de contorno. Mas, como eu disse, esperemos a prática. Se é um contorno fechado, vale teorema dos resíduos. A gente sabe que a integral em todo esse contorno fechado, que é o que a gente quer, e tipicamente vai envolver mais algo que se anula no limite. Pessoal, todas as nossas situações práticas, quando a gente coloca essas semicircunferências em um processo limite, as nossas funções se anulam assintoticamente. Então, a integral que a gente queria fazer, que era só que no limite é igual a uma integral num contorno fechado, vale teorema de resíduos. Teorema de resíduos diz que o resultado desta integral será 2π soma dos resíduos do integrando. Teorema dos resíduos diz que a integral, fora esse fator aqui, será 2π soma dos resíduos do integrando. 2π desse denominador que está aqui do nosso desenvolvimento, vezes o mais 2π do teorema de resíduos, se anulam. Então, esse objeto que causa calafrios nos alunos quando eles vêm pela primeira vez, na verdade, a gente pode dizer que nós temos uma fórmula extremamente simples, que é o final da nossa inversão de Fourier, a função que nós devemos obter, será a soma dos resíduos nos polos, que estão todos no interior do nosso contorno de Brunwich, só que quem faz o papel da nossa função aqui é o nosso integrando como um todo, que é a transformada de Laplace dessa função que a gente quer trabalhar, multiplicada por E a ZT. Pergunto para vocês, onde está o gama? Pessoal, aquela história de gama só serviu para dizer que você tem esse semicírculo grande o suficiente para ter todas as singularidades ali dentro. O verdadeiro posicionamento desta vertical, desde que mantenha todas as suas singularidades à sua esquerda, é irrelevante. Então, na verdade, esse gama, não, existe um gama suficientemente grande para que eu dome as selvagerias da minha função f e a transformada de Laplace exista. Só que aquele gama era só da minha transformada, era a parte real da minha transformada de Laplace estendida nos complexos. Mas o que eu quero achar é a função original. Isso, ela não depende de nenhum gama bem definido. Então, notem como esse resultado é operacionalmente simplíssimo. Muito mais simples do que o que podia parecer e assustar com a fórmula de inversão de Mellin. Desde que a sua função permita que você feche isso, e ela se anule, né? Para posições arbitrariamente distantes da sua linha de Brunwich. Então, na prática, a sua inversão é dada por soma de resíduos da Laplace, da função que você quer inverter, modificada por um fator E a ZT. E você tem que fazer essa soma em todos os polos contidos dentro do seu contorno de Brunwich. Vamos ver um exemplo? Olha só. Temos aqui um exemplo, pessoal, que na teoria elementar de transformada de Laplace seria calculada com frações parciais. Tá? Para quem já viu Laplace, que eu sei que é a enorme maioria de vocês, mas para quem não viu é fácil verificar isso aqui, né? Pessoal, a gente sabe que a Laplace da função constante 1 na reta real positiva é 1 sobre S. Outras transformadas de Laplace famosas são as do cosseno e do seno, que obedecem fórmulas como essas aqui, coisas conhecidas. Então, como a gente trabalha com inversão de Laplace por tabela? A gente vê qualquer expressão complicada que envolva elementos conhecidos, que possam estar combinados de alguma forma, e a gente propõe decomposições em frações parciais, cheias de coeficientes a serem determinados, é uma algebrinha chata, embora muito elementar, mas você tem que propor formas de decomposição em frações parciais para que a gente possa separar esses vários elementos
E por linearidade, a gente teria uma superposição de termos mais simples, a inversão de Laplace é linear, né? Porque o operador de Laplace é linear, e aí você identificaria tijolinhos básicos e reconstituiria esses tijolinhos. Só que dá um trabalho danado, é meio chato, e sem falar que não é geral. E dependeria de você conhecer um repertório de transformadas de Laplace, né, de ida. Então, eu comentei aqui, é chato abrir isso em frações parciais, exigiria memória, mas nós temos como achar quem é a função que tem essa expressão como transformada de Laplace pela nossa inversão que veio da teoria de Fourier, certo? Sem nós sabermos esses elementos aqui. Eu coloquei eles aqui para vocês verem, a gente não vai usar isso aqui para nada. Simplesmente eu sei que a função que eu desejo, truncada para só viver na reta real positiva, é soma dos resíduos da transformada que eu estou vendo complexificada, multiplicada por EZT. Então, vamos pegar a nossa função. Ao invés de expressá-la como S, como função de um S real, psicologicamente, eu vou escrevê-la como uma extensão complexa, depende de dizer. Foi dado isso. Essa é a Laplace que eu quero inverter. Eu sei que aqui eu tenho Z menos AI e Z mais AI, como duas parcelas que dão esse produto. Elevando ao quadrado, a gente pode reescrever isso como 1 sobre Z, quadrado de Z menos AI, quadrado de Z mais AI. Por que eu escrevi dessa forma? Porque eu explicito os polos. 0 é um polo simples de ordem 1, mais AI é um polo simples de ordem 2, menos AI é um polo de ordem 2. Eu falei simples de ordem 2 antes? Desculpa, tá? 0 é um polo simples, ordem 1. Mais AI é um polo de ordem 2. Não posso usar o adjetivo simples, não. Menos AI também é um polo de ordem 2. Certo? E a gente sabe calcular esses resíduos. Eu vou ter que imaginar que vocês lembram das fórmulas de resíduos. Resíduo, o que a expressão operacional deu para a gente? Resíduo da minha função vezes EAZT em 0. No polo simples, é igual a 0. Tem uma definição, quando a gente estuda resíduos, né? Faça Z menos o polo simples, que no caso é 0. Z menos 0 é o próprio Z. Ele vai multiplicar a função onde nós queremos calcular o resíduo. E aí a gente vai fazer o limite. Pessoal, multiplicar por Z é como se a gente cancelasse isso aqui e fizéssemos Z igual a 0 no que sobrou. Só note que o que sobrou é isso, mas tem isso, tá? Nessa inversão de Laplace aparece esse exponencial. Tudo bem, exponencial de 0 é 1. Então basta a gente jogar, né? Esse Z aqui já foi embora pelo produto com esse. Joga Z igual a 0 aqui, joga Z igual a 0 aqui. Quadrado de AI, quadrado de menos AI, faz as contas. Quarta potência do I é 1, vai ficar 1 sobre A quarta. Porque era um polo simples. Pessoal, algo um pouco mais sutil, não sei se todos vocês lembram, que quando o polo é de ordem 2, o cálculo do resíduo tem uma pequena diferença. Resíduo de F vezes S exponencial. Isso aqui está aparecendo porque especifica a nossa inversão de Laplace. No polo de ordem 2 aí, é limite, de Z tendendo ao polo de ordem 2. Z menos o polo ao quadrado, vezes a função onde a gente quer calcular o resíduo. Então, na prática, isso vai cancelar esse cara aqui. Só que como é ordem 2, tem uma derivada de ordem 1. Pessoal, quando é um polo de ordem M, aparece Z menos o Z0 a M, e você faz uma derivada de ordem M menos 1. Então, como aqui é 2, 1 a menos é linha. Então, primeiro você multiplica por Z menos AI quadrado, deriva e só depois joga o polo. Então, multiplicar pelo Z menos AI ao quadrado simplifica aqui pra gente. Só que o que vai ter sobrado vai ser
um EAZT no numerador, dividido por isso, dividido por quadrado de Z mais AI. Tá? Derivada de um quociente, talvez eu não tenha feito da forma mais didática aqui, podia ter feito melhor, né? Mas fiquei um pouco angustiado com o fim da aula, peço desculpas, mas é uma conta simples. Então, o que sobrou foi exponencial pelo produto, dividido pelo produto de Z, pelo quadrado de Z mais AI. Deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos o numerador, derivada do denominador, dividido pelo quadrado do denominador. Cálculo 1, pessoal, a fórmula de derivada de quociente. Claro que a gente vai ter que abrir essa derivada aqui antes da gente jogar o limite. Por isso que eu disse que a conta talvez eu pudesse ter feito de uma forma mais elegante. Ó. Mas, pessoal, aqui eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu já abri isso e já joguei o Z igual a AI. Porque a indeterminação já tinha ido embora, né? Então, ó. T, E, A, AI, T. Esse cara aqui, façam suas contas aí. Vai aparecer 4 vezes o cubo de IA. Menos, fiz o Z valer IA. Aí aqui, ó, eu abri essa derivada, uma derivada de produto, vai dar soma de 2 termos, e já joguei o Z igual a IA, 2 termos iguais, estou só fazendo a conta. E fiz o Z igual a IA também aqui embaixo, faz as contas, um monte de IAs, tá certo? Vai fazendo as contas, simplifica, temos expressões como essas aqui. Pessoal, a gente fez o polo simples em 0, fizemos o polo de ordem 2, IA. Falta o outro polo de ordem 2 menos IA. Só que, por simetria, nossa expressão não diferencia A de menos A. Eram polos simétricos. Então, esse nosso cálculo que foi bem mais chato, resíduo de um polo de ordem 2, envolveu derivadas, deu muita conta, deu isso aqui. Esse resíduo que nós desejamos em menos AI é o resultado que a gente acabou de calcular acima, no mais AI, quando você troca A por menos A. Então, olhem aqui, ó. A por menos A. As exponenciais trocam de sinal. Termo par não troca sinal. Termo ímpar, A por menos A, troca sinal. Muito fácil. A gente fez essas contas mais chatas só em um dos polos de ordem 2. Não em ambos. O nosso teorema diz que a gente deve somar tudo. Então, vamos somar tudo. Aqui está o resíduo no polo simples. E aí eu já comecei a combinar termos, né? Percebam que vocês têm termos parecidos. Esse aqui vem de um dos polos de ordem 2, esse vem do outro polo de ordem 2, mas evidentemente eles são muito parecidos entre si, assim como esses outros dois termos. Vão aparecer combinações negativas e positivas de exponenciais, a gente ajeita para aparecerem senos e cossenos. E a gente já tinha um feeling de que senos e cossenos deveriam ter algo a ver com a nossa resposta, por causa das expressões que a gente viu acima. Então, claro que aqui tem uma álgebra que eu não estou fazendo sequencialmente, é o duro da aula online, certo? Mas eu espero ter mostrado aqui elementos de viabilidade de que tudo isso faz sentido. Tá? E eu acho que isso aqui dá menos conta do que o que você faria com frações parciais, mas o princípio é que a inversão de Mellin, certo? Nos permite, em princípio, invertermos qualquer transformada de Laplace. Tá? Via cálculo de resíduos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa conexão de Fourier com Laplace. Eu ainda quero falar sobre integração de funções plurívocas. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou encerrar esta gravação e depois eu vou exibir para vocês uma gravação antiga de uma boa aula que eu tenho sobre esse assunto, ou pelo menos de parte dessa aula, mas eu vou estar aqui, eu posso dar pausa a qualquer momento, mas não serei eu narrando. Eu vou estar aqui ouvindo com vocês à disposição para tirar dúvidas, tá bom?
Então, peço licença a vocês para encerrar essa gravação, aí a gente pode tirar dúvidas sobre isso e depois a gente começa o outro processo. Um segundinho.